Olá, turminha, estamos aqui com mais um dia de aula. Hoje, uma terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Iremos trabalhar o nosso componente curricular de matemática. Já fizemos as correções da atividade da aula passada e vamos dar início ao nosso trabalho de estudo. Então, hoje nós estaremos trabalhando, compreendendo informações em tabelas e gráficos. Então, hoje nós iremos resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas ou gráficos. Nós iremos também interpretar e comparar dados registrados em tabelas e gráficos, utilizando termos como maior, como menor frequência, e, a partir daí, organizar dados coletados em tabelas e gráficos. Então, precisa-se de muita atenção para que vocês resolvam e entendam todas as informações contidas nesses recursos. Então, hoje, uma terça-feira, dia 14 de julho de 2020, iremos trabalhar compreendendo informações em tabelas e gráficos. Então, encontre um local adequado para seus estudos e organize todo o material para que não possam perder tempo. Representando dados em gráficos de barras. Então, observe aqui e preste bem atenção neste problema. A bibliotecária de uma escola, ela queria comprar mais livros para a biblioteca. Então, ela fez uma pesquisa para saber o gênero, romance, ficção, comédia, HQ, se HQ significa história em quadrinhos, suspense e terror, mais lido nos últimos 6 meses, e colocou os dados obtidos em uma tabela. Depois, para visualizar os resultados da pesquisa, ela montou um gráfico com os dados da tabela. Então, aqui ela usou tanto gráfico como tabelas. Então, observando aí os dados que ela colocou na tabela, complete o gráfico pintando as barras de acordo com os dados da tabela. Então, aí ela colocou 100 livros de romances, ficção 250, comédia 200, HQ 350, suspense 200, terror 150. Na tabela está todos os nomes dos livros e as quantidades. E agora no gráfico, quando vocês vão pintar os livros lidos, ao lado tem a quantidade de livros, que é de 100, 50 e 50. Abaixo está a categoria de livros, onde vocês vão pintar. Então, observem bem direitinho a tabela para resolver o gráfico. Na próxima questão. Sabendo que a quantidade de livros lidos representa a frequência de cada gênero, qual foi o gênero de maior frequência nos últimos 6 meses e o de menor frequência? Então, se vocês resolverem bem direitinho o gráfico, com certeza não vão ter dificuldade de resolver essa questão. Na letra C. Quantos livros do gênero mais frequente foram lidos a mais que o gênero menos frequente? Então, aí vocês vão resolver essa questão usando uma subtração. Na letra D. Que gênero tiveram a mesma frequência? Então, quais foram os gêneros que tiveram a mesma quantidade de livros lidos? É mais fácil responder as questões acima analisando o gráfico ou a tabela? Então, pense direitinho aí e me diga se é mais fácil responder essas questões analisando o gráfico ou a tabela. Qual vocês melhor conseguem resolver as atividades? Seguindo para a questão número 2, tem o seguinte. Fábio e seus amigos participaram em 2018 de diversas atividades sociais no bairro em que eles vivem. Veja a turma de toda reunida. Está aí nas plaquinhas, organização de torneios desportivos, campanha de reciclagem, arrecadação de agasalhos e participação no clube de leitura. Então, essas foram as atividades sociais que Fábio e os amigos participaram. Então, com base nessas informações, iremos resolver a questão da letra A. Registre na tabela a quantidade de crianças envolvidas em cada atividade. Então, nós temos aí as atividades sociais. Então, organização de torneios.
torneio esportivo, uma criança. Campanha de reciclagem, quantas crianças? Arrecadação de agasalhos, quantas crianças? Participação no clube de leitura, vocês vão registrar a quantidade de crianças. Agora, na letra B, represente no gráfico os dados da tabela pintando de acordo com as cores da legenda. Aqui vai ser, vocês vão observar a tabela de vocês e vão colocar a legenda. De verde, organização de torneio esportivo, azul, a campanha de reciclagem, o amarelo, a arrecadação de agasalhos e vermelho, participação no clube de leitura. Então, vamos para a próxima, letra C. Neste ano, 20 crianças estão participando dessas atividades sociais. Quantas crianças a mais estão participando em relação à quantidade no ano passado? Então, para resolver esse problema, irão conferir as tabelas e os gráficos anteriores. Seguindo adiante, nós temos aí algumas adições para fazer cálculo. Então, vocês vão fazer cálculo para praticar mais a resolução de adições. Então, nós temos R$ 1.192 mais 207. Letra B. R$ 432 mais 324. Letra C. 346 mais 235. Na letra D, 348 mais 579 mais 23. Nessa letra D, nós temos 3 parcelas. Seguindo adiante, nós temos os cálculos, iremos calcular essas subtrações. Observe que as subtrações, o número maior sempre vem em cima, né? É uma regra. Letra A, 277 menos 105. B, 432 menos 321. Letra C, 484 menos 168. Na letra D, 541 menos 362. Então, calcule aí direitinho esses resultados, que estarei na próxima aula fazendo a correção. Questão 3. Silvano e Monique estão colecionando figurinhas. No total, cada um dos álbuns tem espaço para 650 figurinhas. Aí tem Silvano dizendo: eu já tenho 284 figurinhas. E Monique diz: faltam 326 figurinhas para completar o meu álbum. Então, essas falas são muito importantes vocês prestarem atenção para resolver as questões seguintes. Quantas figurinhas faltam para Silvano completar o álbum dele? Então, com base na quantidade de espaço das figurinhas e com base no balão de fala de Silvano. Vocês respondem essa questão. Na letra B, Monique tem quantas figurinhas? Na letra C, quantas figurinhas os dois têm juntos? Então, analise bem direitinho para resolver essas questões. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Fique em casa. E um grande abraço da professora Marlene Feitosa.